Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, a proposta desse tutorial é mostrar para vocês em detalhes como é que funciona a claquete, né? Para que você usa a claquete e como você, principalmente você cineasta amador, como é que você faz um uso correto desse instrumento, ok? Vamos lá. Beleza, a claquete, que é isso aqui, ó, né? Vocês já devem ter conhecido dos diversos making-offs que são realizados nos filmes, né? Essa claquete, esse instrumento, ele tem duas finalidades específicas. A primeira dessas finalidades é fazer uma espécie de indexação, uma espécie de marcação audiovisual no material que você está produzindo. Tá? Como é que funciona exatamente isso? Então vamos lá. Essa marcação audiovisual, ela se dá da seguinte forma. Bom, você tem aqui na claquete uma série de informações, né? Eu peguei uma claquete padrão. Às vezes você pode encontrar uma ou outra dessas que tem informações um pouquinho diferenciadas, um pouquinho variadas, mas no geral é isso aqui que elas apresentam, tá? Então, olha aqui as informações que tem. Prod, qual é o nome da produção? Tá? Então aqui você vai escrever com uma caneta daquela de quadro branco, né? Nesse caso aqui, algumas são para escrever com giz, tá? Você vai escrever qual é o nome da produção que você está fazendo, qual é o nome do filme que você está realizando. Tá? Então você escreve aqui roll, né? Essa informação roll aqui seria a informação de qual é o rolo. Bom, isso na verdade é uma informação para cinema mais profissional, onde as filmagens são feitas através daqueles rolos de filme. Tá? Numa produção menor, por exemplo, se você está usando câmera de vídeo com aquelas fitas, né, menores, né, MD, então você vai colocar qual é a referência da fita, em qual fita esse material está sendo gravado. Lógico que na fita você também vai colocar uma informação equivalente, né? Se você colocar 01 aqui, na fita que você está produzindo, você coloca 01 lá, né? Se você estiver fazendo uma produção numa escala menor, né, e usando câmeras, uma câmera mais portátil, por exemplo, você pode colocar a informação de qual é o SD, né, qual é o cartão que você está gravando essa informação. Então, uma informação bastante útil para você localizar rapidamente, né, em qual é das mídias que se encontra o material que você quer. Bom, a informação seguinte aqui é a cena. Né? Qual é a cena que você está gravando? Bom, quando você faz uma gravação, né, você divide, né, através de um processo chamado decupagem, né, quais são as diversas atividades de filmagem que você vai ter em cada um dos dias de filmagem que você vai realizar. Então a palavra cena vem de cenário, né? Ou seja, o lugar onde está sendo realizado aquela filmagem, a locação onde você está fazendo. Então, por exemplo, você pode colocar de forma codificada, tipo cena 01, você pode colocar cena jardim, uma cena que vai ser filmada no jardim. Quando o porte da filmagem é maior, tem muitas cenas, normalmente você usa uma codificação aqui, que é a codificação equivalente ao que você coloca lá no roteiro. Então no roteiro tem cena 1, aí você escreve cena 1 aqui, tá? A informação seguinte aqui do lado, take, é a tomada. O que é a tomada? Às vezes você vai fazer a filmagem em uma mesma cena. Só que eu quero filmar, por exemplo, a cena é a seguinte: imaginem uma pessoa sentada num banco à beira-mar apreciando o pôr do sol. Então eu quero fazer várias tomadas, ou seja, eu quero dar várias opções para que na hora da edição o diretor e o editor ele tenham essa possibilidade de escolha. Então eu venho primeiro
a primeira tomada, né, com a câmera se aproximando lentamente, né, no movimento daquele que a gente chama de traveling. A outra, eu pego uma outra tomada onde eu vou fazer a câmera vindo de cima, né, através de uma tomada que a gente chama de um enquadramento que a gente chama de plonger, né? Que plonger é aquele enquadramento onde você coloca a câmera na parte de cima e ele vem descendo em relação à pessoa que está no banco. Enfim, você pode fazer várias tomadas, né, daquela cena, daquela mesma cena, e deixar essas tomadas como opção para que na hora do processo de edição, né, o editor e o diretor em conjunto definam qual daquelas cenas é mais apropriada de ser inserida quando combinada com as que estão adjacentes a ela. Ok? Então, cena 1, take 1, cena 1, take 2, cena 1, take 3, cena 1, take 4, ou tomada 4, e assim por diante. Diretor, nome do diretor do filme. Câmera é porque às vezes, dependendo do que você vai fazer, imagina que você vai fazer você vai fazer uma filmagem onde existe uma participação de alguns dublês, tá, para fazerem uma cena de ação, por exemplo. É muito difícil você fazer, eu vou fazer essa tomada, né? Aí você filma de um determinado ângulo, aí depois repete de novo, eu vou fazer essa outra tomada, aí filma de outro ângulo, aí depois eu vou fazer essa outra tomada, aí filma de outro ângulo. Isso vai se tornar bastante caro para a tua produção. Então, ao invés de fazer isso, o que você faz? Você coloca várias câmeras, cada uma filmando de um ângulo diferente, cada uma fazendo uma tomada diferente. Tá? Então, nesse caso, você vai dizer que essa específica filmagem que eu estou fazendo agora, ela está sendo filmada com a câmera número 2, ou com a câmera número 3, ou com a minha Canon, ou com a minha Nikon. Numa produção menor, por exemplo, você poderia fazer isso. A data, né, a data que você está fazendo aquela filmagem. Aqui na parte de baixo tem algumas informações que normalmente elas têm muito a ver, algumas delas, com a própria estrutura do roteiro. Né? No roteiro, sempre numa cena tem essas informações. Se aquela cena está sendo realizada durante o dia, day, você marca aqui em volta, ou um círculo, ou um grifo aqui embaixo de day, né? Durante o dia. Não, essa cena ela está sendo realizada durante a noite, marca aqui durante a noite. Ela está sendo realizada num ambiente interno, indoor, dentro de uma casa, dentro de um galpão, enfim. Então, de indoor, interno. Ou é externo, é ao ar livre, é num bosque, né? Então, seria externo. Então, você vai marcar aqui, é de dia, day, é externo, este, tá? Se você está usando algum tipo de filtro, né, para gravar aquela cena, de repente você precisa colocar algum tipo de filtro na tua lente para poder permitir essa gravação. O que é MOS? Né? Tem aqui MOS ou Sync. MOS, ele tem várias referências para essa sigla MOS. Uma delas é Motor, de motor, Only, de somente, Shot, de disparo. Ou seja, quando você usa MOS, quando você marca MOS, significa que naquela cena não há necessidade de você fazer sincronismo com o áudio. Tá? Então, vamos voltar àquele exemplo que eu dei de uma pessoa num banco de praça apreciando o pôr do sol. Então, a câmera está filmando ela vem filmando a pessoa por trás. Ou seja, o áudio, a boca da pessoa não vai aparecer. Isso significa que eu posso gravar essa cena sem me preocupar com o áudio. Então, eu até gravo o áudio, mas algumas coisas que tem lá eu vou precisar cortar. Precisar retirar esse áudio para colocar uma trilha sonora ou um som de efeito especial, alguma coisa assim. Mas o som original eu não vou aproveitar. Por exemplo, imagina que eu vou aproximando por trás a câmera nessa cena do banco e o diretor vai dando instruções, né? Olha,
para o ator, por exemplo. Olha, isso, olha mais para cima e coloca a mão na cabeça. Agora coloca as duas mãos na lateral do banco. Ele vai falando enquanto a câmera vai se aproximando. Esse som todo acaba sendo às vezes captado, né, pelo microfone da câmera, mas quando você marca MOS, é uma referência para o editor dizendo para ele: tira o som que esse som não vale, tá certo? Ou quando você, por outro lado, se você precisa fazer sincronismo, né? Não, eu preciso fazer o sincronismo de som, então eu marcaria aqui o sync. Beleza. Na questão, quando há necessidade de se fazer esse sincronismo de som, o que a gente faz? A gente precisa usar o som da claquete. Esse aqui, ó. Ok, pessoal. Bom, agora a gente vai para a segunda parte do nosso tutorial. Na primeira parte eu expliquei os elementos que compõem a claquete, né? E agora nessa segunda parte eu vou mostrar na prática para vocês como é que a gente faz o sincronismo, né, de som efetivamente utilizando essa claquete. Tá? Só contextualizando, vocês devem estar um pouquinho curiosos. Quais são os equipamentos que vocês viram ali na primeira parte da gravação dentro do estúdio? O que eu fiz? No estúdio de som, dentro do meu estúdio de som, eu utilizei um microfone Behringer, que é um microfone ele é um microfone desse modelo aqui, ó, tá? Um microfone da Behringer. Usei um microfone direcional da Yoga, tá? Para poder captar sons de duas fontes diferentes e gravei os sons desses dois equipamentos nesse equipamentozinho aqui, ó, desses dois microfones, né? Nesse equipamentozinho aqui, ó, tá? É um Zoom H6, é um equipamento muito legal que serve para você gravar os sons em tomadas externas. Então, eu tinha 3 microfones fazendo a captação de som na gravação da primeira parte do tutorial. O microfone da câmera, a câmera que eu usei foi uma câmera Osmo, né, da DJI. Então, tinha um microfone nativo da câmera, tinha um microfone condensador que eu mostrei para vocês, o Behringer, né, e tinha um microfone direcional da Yoga. Tá? E aí depois no processo de edição, é o que eu vou fazer junto com vocês, a gente vai pegar os sons captados nesses diversos microfones e eu vou mostrar para vocês como é que a gente se utiliza da claquete, exatamente da claquete, para fazer todo o processo de sincronismo desse som, desses dispositivos. Então vamos lá, eu vou aqui abrir o Premiere, que é o software de edição que eu vou utilizar, né? Poderia ser outro software. Então, para cá, aqui dentro do Premiere, eu já trouxe três mídias. Essa primeira mídia aqui, ponto .mov, eu vou arrastar para cá, para Timeline, e é a mídia onde tem a gravação que a gente fez lá no estúdio. Tá? E existem mais duas mídias aqui, que são as mídias que captaram o som dos microfones. Aqui do microfone da Behringer, né? Microfone de estúdio, e aqui do microfone direcional da Yoga. Tá? Beleza. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos mostrar um pouquinho para vocês como é que está o som do microfone da Osmo. Vamos lá? Aqui. Atenção, embarque da claquete para sincronismo do som. Beleza, então isso daí foi o iniciozinho daquela gravação. Vocês nem viram, né? Foi antes, eu cortei depois disso daí. Mas eu bati a claquete justamente para poder fazer esse processo de sincronismo de som. E esse som que vocês ouviram foi o som produzido pela própria câmera Osmo que eu utilizei para fazer a gravação. Muito bem, eu vou colocar aqui, eu tenho mais 2 trilhas de áudio aqui embaixo,
eu vou arrastar este aqui para a trilha 2, que foi o som, né, que eu captei com o meu microfone da Behringer, é um microfone condensador de estúdio, tá? E aqui o som captado pelo microfone da Yoga, que é um microfone direcional. Depois eu vou fazer um outro tutorial falando um pouquinho mais sobre microfones, mas assim, isso vocês já encontram em larga escala na internet, né? Beleza. Vamos fazer o seguinte primeiro, só para vocês terem uma referência de que as coisas não vêm sincronizadas, não é só colocar o som que está tudo ok. Eu vou matar o som desses dois aqui, ó, desses dois microfones de baixo. Então o que a gente ouve é o microfone da câmera que foi usada para fazer a gravação. Aqui. Atenção, baque da claquete para sincronismo do som. Ok, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o som original, né, da câmera e vou colocar o som captado pelo primeiro microfone, que é o microfone da Behringer. Só ele vai estar acompanhando aqui. Atenção, baque da claquete para sincronismo do som. Beleza? Verificaram? Então, não está sincronizado. Né? Não está sincronizado. E para isso que a gente usa a claquete para poder fazer esse sincronismo. Se a gente pegar o do terceiro microfone, também não vai estar sincronizado. Quer ver? Vamos lá. Atenção, baque da claquete para... Viram só? Não está sincronizado. Muito bem. Então, como é que a gente faz esse processo de sincronismo? E aí vocês vão entender a questão do baque, né? do bater da claquete. Vamos lá. Eu vou tirar o som desses últimos aqui, né? Arrastar eles para cá, deixar só o som da câmera. Eu vou procurar aqui onde está exatamente o som do bater da claquete. Então, vamos lá. Aqui. Atenção, baque da claquete para sincronismo do som. Verificaram o tec? Se eu for aqui na edição, ó, eu vou voltar um pouquinho. Ó. Olha a linha do som aí do lado. Tá vendo? Ok? É nesse ponto que eu tenho que cortar. Exatamente aqui que eu tenho que cortar. Então, o que é que eu faço? Eu vou para a ferramenta Razor Tool, que é a ferramenta que serve para a gente fazer o corte, representado por essa giletezinha aqui, coloco bem em cima da linha vermelha, onde deu o pico, né, do baque da claquete. É por isso que a gente tem que ter uma claquete boa, porque se você tem uma claquete que não produz um som legal, na hora de cortar, né, você talvez tenha alguma dificuldade. Então, vou colocar bem em cima aqui e vou lá, marquei, pego a primeira parte aqui, retiro. Então agora só tem o som já do baque da claquete, né? Ok. O que é que eu vou fazer agora? Tiro o som daqui e vou para o segundo som. Vou para cá, para essa trilha, que é a trilha do microfone, que é a trilha, colocar essa aqui, que é a trilha do microfone direcional, tá? Essa aqui de baixo, 1, 2. Muito bem. Coloquei no multi o som dessa e vou colocar audível o som dessa terceira aqui. Então vamos lá. Atenção, baque da claquete para sincronismo do som. Esse som que eu estou ouvindo é o som da terceira trilha, que não está sincronizado. Então eu vou aqui e vou voltando até ouvir o ápice do som da claquete batendo. Ó, aqui, ó. Ok? Nesse ponto exatamente, eu venho aqui e corto. Mas eu vou cortar nessa linha vermelha, mas no áudio que eu estou ouvindo. No caso, esse último aqui, tá? Que é o que está com o sonzinho habilitado. Então, eu venho exatamente nesse ponto, coloco a ferramenta bem em cima e, voilà, corto aqui.
retiro esse excedente. Agora eu vou arrastar isso para cá. Bom, agora eu vou ouvir, né, sendo que a faixa do microfone da câmera, ela está em mute, né, ela está com o som cortado, tá? E o som ativo está sendo desse outro microfone aqui, que foi o microfone direcional. Vamos ver então se funcionou o processo do sincronismo. Beleza? Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Verificaram então? Então, com isso, você pode captar o som nas suas gravações com diversos microfones, né? Depois você escolhe qual é o que fica melhor, né? Qual é o que trouxe um som mais que mais te agrada, e você faz o sincronismo. Mas para você poder fazer esse sincronismo, você tem que ter aquele momento do baque. Quando você não tem, deu um problema, esqueci a minha claquete por algum motivo, né? O que muitas pessoas fazem é o bater de palmas. Tá, atenção, preparar. Né? Quando você bate palma desse jeito aí, o som do bater da tua palma, ele é a referência para você fazer o corte. O que você não pode deixar de ter é algum som de referência, né? Então, se você for gravar sem esse som de referência, você vai ter muita dificuldade para poder fazer esse sincronismo, porque esse pico do som é exatamente o ponto de corte que é usado para fazer essa segmentação, para você poder usar o som da melhor maneira possível, da maneira mais sincronizada possível. Então, assim, esses aí são os dois principais, as principais funções de uma claquete, tá? A primeira é manter essa referência audiovisual, tá? Eu vou tirar aqui só para trazer de volta aqui para vocês. Então, ó, quando eu coloco uma série de vídeos dentro do meu HD, ou então quando eu tenho uma fita, né, DV gravada, onde várias tomadas são gravadas em sequência, uma após a outra, eu ter uma claquete com isso aqui, ó, onde eu bato, né, e tenho as informações todas anotadas aqui nessa claquete, isso para o editor, né, o editor do vídeo, é uma informação muito valiosa que vai servir para ele poder organizar, para ele poder indexar todas as tomadas, todas as cenas dele. Normalmente, quando você bate a claquete, além de ter as informações anotadas na claquete, é muito comum, né, é necessário, é importante que a pessoa que bate a claquete, ela também fale, ou seja, cena 1, tomada 3, e bate a claquete. Por que além de ter as informações escritas na claquete, é importante que a pessoa fale? Tá? Porque alguém pode cometer algum erro e de repente escrever lá cena 1, tomada 2, quando deveria ser cena 1, tomada 3. Então, o fato de alguém ir lá e falar, né, não, essa é a cena 1, tomada 2, né, isso é uma espécie de recurso de tolerância à falha, um recurso que evita que, de repente, você coloque uma informação e confunda o editor. O editor vai olhar, e está ouvindo tomada 2, mas está escrito lá na claquete tomada 3, alguém cometeu algum erro. Então, é um recurso adicional para que você não cometa esses equívocos e não faça uma referência, uma indexação de uma cena de uma maneira equivocada. Então, basicamente é isso. Tem mais um detalhe também. Quando você grava uma cena marcando aquele itemzinho MOS, que eu expliquei para vocês, que é um tipo de cena que você grava onde você não está se preocupando com o som ambiente. Então, as pessoas que estão dirigindo, a equipe técnica, eles podem falar, né, durante a execução da cena. Isso vai acabar sendo gravado, mas você está dando
uma referência bem clara para o editor de que aquela cena deve ser cortada. E o que se faz normalmente quando você está gravando você usa a claquete para gravar uma cena com MOS, né? Ou seja, com aquela cena onde você vai inserir uma trilha sonora num segundo momento e que as falas que estão sendo captadas ali, elas não vão interessar para o teu filme. Ao invés de bater a claquete, né, você segura a claquete só mostra a claquete na frente da câmera desse jeito aqui. Tá? Com o MOS marcado, evidentemente, isso já é um indicativo para ele, já que não se bateu a claquete, isso já é um indicativo para o editor, né, de que aquela cena, o som daquela cena, ele precisa ser retirado, né, porque de repente chega numa produção final acidentalmente, né, uma cena onde você ouve alguém dizendo, arreda a câmera mais para cá, ou o diretor dizendo para o ator, não, olha para cima, olha para baixo. Então, para evitar isso, é bom que se sigam esses procedimentos aí. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, né? Espero que vocês tenham gostado e peçam aí, se vocês solicitarem outros tutoriais aí, a gente vai trabalhar para fazer isso para vocês. Muito obrigado, hein? Grande abraço para todo mundo.